Bem-vindos ao canal, corajosos. Prepare-se para viver momentos assustadores com as histórias mais aterrorizantes que você já ouviu. Se você gosta de um bom susto, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E claro, queremos saber suas histórias. Deixe um comentário compartilhando sua experiência macabra e quem sabe ela aparece no próximo vídeo. Agora, feche as portas, apague as luzes e venha se aventurar nas trevas conosco. Se tiver coragem, claro. A primeira vez que vi a casa pronta, senti um misto de orgulho e desconforto, algo que nunca confessei a ninguém. Como arquiteto, sempre busquei criar espaços que evocassem emoção, mas aquela mansão parecia ter vontade própria desde o início. Talvez por isso, quando decidi recomeçar minha vida, escolhi me mudar para lá. Depois de perder Clara e Lucas naquele acidente, qualquer lugar parecia o lugar errado para estar. A casa era minha única criação que nunca havia sido habitada. Seria como começar do zero, pensei. Ela ficava no meio do nada, cercada por uma floresta espessa, isolada o suficiente para que ninguém me incomodasse. Quando cheguei com minhas poucas malas, o ar estava carregado de um silêncio quase palpável. As janelas enormes refletiam o céu nublado, e as paredes, que eu havia desenhado para parecerem orgânicas, pulsavam com uma textura inquietante. Naquele momento, culpei meu estado mental. Tudo parecia mais vivo porque eu estava cansado e emocionalmente esgotado. Passei a primeira noite explorando a casa, reaprendendo cada curva e recanto. Era imensa, com corredores sinuosos que se entrelaçavam como galhos de uma árvore. Meu projeto inicial havia sido ousado, quase experimental. Clara dizia que era como entrar na mente de alguém, um espaço que se movia, que desafiava as expectativas. Na época, achei o comentário lisonjeiro. Naquela noite, ouvi barulhos. Nada muito estranho, apenas o som de madeira rangendo, como qualquer casa faria quando o vento soprava contra ela. Mas, à medida que os minutos passavam, percebi algo. Os sons vinham de lugares onde eu sabia que não havia ninguém. Eu dei risada de mim mesmo, culpando minha mente por pregar peças. Porém, na manhã seguinte, algo mudou. Enquanto explorava o andar térreo, me deparei com uma porta que não estava lá no dia anterior. Era de madeira escura, com um trinco de ferro enferrujado que parecia antigo, como se estivesse ali há décadas. Eu parei. Estudei os planos da casa tantas vezes que era impossível que houvesse um cômodo ali. Era uma parede sólida, ou pelo menos deveria ser. Naquele momento, senti algo dentro de mim se agitar, como se a casa tivesse acabado de me sussurrar um segredo. Eu hesitei antes de abrir a porta. Meu coração batia rápido, e uma parte de mim queria simplesmente ignorar aquilo. Talvez fosse algum tipo de falha na estrutura, impossível, eu sabia, mas mesmo assim tentei me convencer disso. Quando finalmente girei o trinco, o rangido ecoou pela casa. A sala era ampla, iluminada por um brilho fraco que parecia não ter fonte aparente. O ar ali dentro era diferente, pesado e estagnado, como se ninguém tivesse pisado naquele espaço por décadas. Nas paredes, pendurados de forma simétrica, estavam os retratos. Um de Clara, com o sorriso leve que eu sempre amei. Outro de Lucas, com seus olhos brilhantes de curiosidade infantil. E mais ao fundo, um quadro meu, mas a expressão era errada. Havia algo inquietante no olhar do meu próprio retrato, como se eu estivesse me encarando de volta. Aproximei-me devagar. As pinturas eram incrivelmente detalhadas, quase reais. Clara segurava um buquê de flores, mas não reconheci o vestido que ela usava. Lucas estava segurando um aviãozinho de madeira que eu nunca tinha visto antes. E meu próprio retrato parecia mais velho, cansado, como se carregasse um peso que eu ainda não compreendia. O que é isso? Murmurei para o vazio. Nenhuma resposta, apenas o som do meu coração martelando. Deixei a sala, mas ela me acompanhou o resto do dia. Passei horas tentando me convencer de que tinha encomendado aqueles quadros e esquecido. Talvez Clara os tivesse mandado fazer antes do acidente,
e eles acabaram armazenados sem que eu soubesse. Mesmo assim, algo não se encaixava. A sala inteira não deveria existir, quanto mais aquelas pinturas. À noite, os barulhos voltaram. Agora, porém, eram diferentes. Não era apenas o render da madeira. Ouvi passos, leves e espaçados, como se alguém andasse pelos corredores. Peguei uma lanterna e caminhei pela casa, inspecionando cada cômodo. Quando cheguei ao local onde a sala deveria estar, tudo o que encontrei foi uma parede lisa. A porta tinha desaparecido. Eu esfreguei os olhos, tentando encontrar alguma rachadura ou evidência de que aquilo não era um truque da minha mente. Nada. Apenas a parede perfeita que eu mesmo projetei. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os retratos. Clara e Lucas, sorrindo para mim, mas com algo nos olhos que eu não conseguia definir. Um pedido, talvez. Uma acusação. O dia seguinte trouxe mais perguntas. Cômodos que eu sabia estarem em um lugar pareciam ter se deslocado. A biblioteca, que ficava ao lado do escritório, agora estava no fim do corredor. A cozinha parecia mais longa, os armários mais fundos. Isso não é real, murmurei para mim mesmo repetidas vezes. Mas não conseguia acreditar. E, no fundo, eu sabia. A casa estava tentando me dizer alguma coisa. Por mais que eu tentasse racionalizar o que estava acontecendo, a casa parecia determinada a me confrontar. Eu passei o dia seguinte vasculhando os planos originais. Abri todas as caixas com os arquivos do projeto, os esboços iniciais, as anotações detalhadas que eu mesmo fizera. Não havia menção alguma daquela sala, nem qualquer detalhe que explicasse como cômodos inteiros poderiam estar mudando de lugar. Mas algo nos planos me chamou a atenção: o terreno. Eu nunca tinha pesquisado a fundo o lugar onde a casa foi construída. Na época, era apenas uma propriedade disponível, suficientemente isolada para me atrair. Agora, a curiosidade me dominava. Naquela tarde, peguei o carro e fui até a cidade mais próxima. A biblioteca local era pequena, mas tinha um arquivo histórico. Depois de horas folheando documentos empoeirados, encontrei algo perturbador. O terreno onde minha casa estava construída já havia sido usado como local de rituais por uma comunidade que acreditava na preservação de emoções vivas. Conforme lia, a palavra vivas me arrepiou. Os registros eram fragmentados e vagos, mas sugeriam que a prática consistia em canalizar sentimentos intensos, dor, amor, culpa, e aprisioná-los em objetos ou estruturas. Lembrei-me das paredes da casa, do modo como sempre pareciam orgânicas. Clara costumava dizer que a casa parecia sentir. Na época, achei o comentário poético. Agora, parecia uma acusação. Voltei para casa ao anoitecer. O silêncio na mansão era opressor, mas eu já sabia que não duraria. Assim que escureceu, os ruídos começaram novamente. Desta vez, não eram apenas passos. Pareciam vozes, sussurros indistintos, como se várias pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, mas todas em um tom baixo demais para que eu entendesse. Caminhei pela casa, tentando seguir o som, mas ele parecia vir de todas as direções. Era como se as paredes estivessem cochichando entre si. Por fim, parei diante de uma porta que eu não lembrava de ter visto antes, no final de um corredor que definitivamente não deveria existir. Meu corpo inteiro tremia enquanto abria a porta. E lá estavam eles novamente, os retratos. Mas agora, os rostos tinham mudado. Clara e Lucas não sorriam mais. Os olhos de Clara estavam arregalados, cheios de medo, e Lucas, ele parecia estar chorando. Meu próprio retrato também havia mudado. Eu não era mais o homem exausto e velho. Meu rosto estava distorcido, com um sorriso cruel que eu nunca usei em minha vida. Dei um passo para trás, batendo na porta. Senti o chão abaixo de mim oscilar, como se a casa tivesse reagido à minha presença ali. Isso é culpa minha? Perguntei em voz alta, como se esperasse uma resposta. A casa respondeu. Não com palavras, mas com um som profundo e reverberante que parecia vir das próprias paredes. Naquela noite, finalmente entendi que não estava sozinho.
Eu não sabia mais distinguir o real da ilusão. O amanhecer trouxe apenas uma luz cinzenta que não iluminava nada dentro de mim. A casa, agora, era uma extensão dos meus próprios pensamentos, ou talvez eu fosse uma extensão dela. Depois da noite anterior, eu tentei sair. Caminhei até a porta da frente com passos decididos, mas quando a abri, me deparei com outro corredor. Meu coração quase parou. Tentei novamente, abrindo e fechando a porta, mas o que deveria ser a floresta lá fora era agora um labirinto interno. Você não vai me prender aqui, murmurei. Minha voz parecia pequena, esmagada pelo espaço ao meu redor. Comecei a explorar, marcando as paredes com uma chave, tentando criar um mapa improvisado. Mas o que antes era uma casa imensa, mas lógica, agora se tornará algo impossível. Os corredores se estendiam por distâncias que eu sabia que não existiam. Cômodos familiares apareciam em lugares errados, ou simplesmente desapareciam. Enquanto vagava, ouvi novamente os sussurros, agora mais claros. Eram vozes distintas, misturadas, algumas familiares. Clara. Lucas. Até minha própria voz parecia estar entre elas. Você nos abandonou. Uma delas disse, claramente, e eu congelei. Era Clara, mas havia algo errado no tom, frio, vazio, acusador. Segui o som, mas cada passo parecia me levar mais fundo na confusão da casa. Passei por uma sala que deveria ser o escritório, mas agora estava cheia de móveis que nunca comprei, cobertos por lençóis empoeirados. O cheiro de mofo era sufocante. Eventualmente, cheguei a um lugar que reconheci de imediato, o dia do acidente. Não era uma memória vaga ou um quadro abstrato, mas uma recriação meticulosa. Eu estava no carro com Clara e Lucas, ouvindo a risada dele no banco de trás. A estrada estava molhada, a curva aproximando-se rápido demais. Tentei gritar, avisar meu eu mais jovem para frear, mas ninguém me ouviu. E então, o impacto, o som metálico, os gritos, o silêncio. Eu caí de joelhos, ofegante, enquanto a cena desaparecia ao meu redor. É isso que você esconde, Gabriel. A voz de Clara ecoou novamente, mas agora vinha das próprias paredes. A culpa é sua. Levantei-me cambaleando, sentindo que a casa se apertava ao meu redor. As paredes pareciam se aproximar, os tetos se inclinando para baixo. Tudo ao meu redor estava vivo, pulsante, como se a mansão tivesse se tornado uma criatura faminta. Você está tentando me destruir, gritei, minha voz ressoando. O chão tremeu, como se risse de mim. Eu sabia que não podia continuar fugindo. A casa queria algo de mim, e se quisesse sobreviver, teria que enfrentar o que ela estava guardando. As vozes continuavam a ecoar enquanto eu caminhava pelos corredores tortuosos, guiado por uma força que eu não compreendia. O lugar parecia vivo. Cada passo meu era respondido por uma vibração no chão ou um sussurro nas paredes. Finalmente, encontrei a sala dos retratos novamente. Desta vez, não hesitei. Empurrei a porta com força, determinado a encarar o que me esperava. Lá estavam os quadros, mais perturbadores do que nunca. Clara e Lucas agora pareciam completamente diferentes, quase irreconhecíveis, como se a dor tivesse consumido suas feições. No retrato de Lucas, ele segurava algo que reconheci imediatamente, o aviãozinho de madeira que encontrei quebrado no carro após o acidente. E então, meu próprio retrato. Meu sorriso macabro havia se ampliado, os olhos pareciam me seguir conforme eu me movia. O olhar era de desprezo, de julgamento. É isso que você quer de mim? Gritei, encarando as pinturas. Quer que eu admita que a culpa foi minha? As luzes na sala piscaram, e as vozes sussurraram em uníssono. Sim. Eu senti um nó apertar no meu peito. O acidente. Eu sabia que não era culpa minha. O tempo estava ruim, a estrada molhada. Mas uma parte de mim sempre acreditou que poderia ter evitado. E essa parte, alimentada pela culpa, havia crescido, me consumido. Se eu destruir isso, vocês desaparecem? Perguntei, minha voz trêmula. Nenhuma resposta veio, apenas o som do vento que parecia girar ao meu redor. Peguei uma cadeira pesada que estava no canto da sala e ergui-a acima da cabeça.
Por um momento, hesitei. Queimar essas memórias significava apagar tudo que eu tinha deles. Clara, Lucas, o sorriso nos bons momentos, mesmo que agora estivessem distorcidos, eles ainda eram meus. Mas então as paredes começaram a se aproximar, como se a casa estivesse me pressionando a decidir. Com um grito, joguei a cadeira contra o quadro de Clara. A moldura estilhaçou, e um som agudo preencheu a sala, como um grito que vinha das profundezas. Continuei, destruindo o quadro de Lucas, e por fim, o meu. A casa reagiu de forma violenta. As paredes começaram a tremer, rachaduras se espalhando como veias expostas. O chão parecia se despedaçar sob meus pés. Peguei uma vela no chão, sem pensar muito, atirei-a contra os destroços. As chamas se espalharam rápido, consumindo os retratos e a madeira da sala. Enquanto o fogo crescia, a casa tentou resistir. Os corredores se alongaram, os cômodos mudaram de lugar, mas eu continuei correndo, ignorando os sussurros e os gritos que me perseguiam. Quando finalmente encontrei a porta da frente, ela estava aberta. Atrás de mim, o brilho alaranjado do fogo iluminava a floresta. A mansão, a casa que eu projetei, estava desmoronando. Eu me joguei para fora, caindo no chão frio e úmido da floresta. Ofegante, olhei para trás e vi as chamas engolirem tudo. Por um momento, achei que estava livre. O ar estava pesado e cheirava a fumaça enquanto eu assistia a casa desmoronar, consumida pelas chamas. As paredes pareciam gritar, como se a própria estrutura estivesse viva, sofrendo. Por um momento, me senti livre. Mas, mesmo enquanto a mansão desaparecia, algo dentro de mim permanecia inquieto. A sensação de que aquilo não era o fim. A culpa, embora sufocada por minha decisão de destruir os retratos, ainda pulsava. Era mais do que um sentimento. Parecia um elo, uma conexão com a casa que eu não conseguia quebrar. Enquanto observava o fogo, ouvi um barulho atrás de mim. Quando me virei, vi algo que fez meu coração parar. A floresta, antes silenciosa e imóvel, parecia ter mudado. As árvores estavam mais próximas umas das outras, seus troncos retorcidos formando arcos que lembravam os corredores da casa. O chão sob meus pés tremeu, e percebi que o que havia destruído não era suficiente. A casa, ou o que quer que fosse, não era apenas um lugar físico. Era um reflexo de mim, dos meus medos, da minha culpa, dos segredos que eu nunca quis enfrentar. De repente, ouvi a risada de Lucas, aquela risada clara e inocente que sempre enchia a casa antes do acidente. Meus olhos se encheram de lágrimas, e, sem pensar, comecei a caminhar em direção ao som. Lucas, chamei, minha voz quase se perdendo na densidade da floresta. Conforme avançava, percebi que o terreno mudava. Não era mais a floresta em que eu tinha chegado. Era a casa. Os corredores, as portas, as paredes. Tudo estava ali de novo, mas agora era como se a floresta tivesse se fundido com a estrutura. Encontrei a sala dos retratos novamente, mas não havia fogo desta vez. Os quadros estavam intactos, pendurados nas paredes como se eu nunca os tivesse tocado. O retrato de Clara estava de volta ao seu lugar, mas agora ela parecia ainda mais distante, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas estava ao seu lado, mas o aviãozinho em suas mãos estava partido ao meio. E então vi meu próprio retrato. Não era o mesmo que eu destruíra. Desta vez, meus olhos estavam fechados, e meu rosto tinha uma expressão de resignação. Era como se eu já soubesse o que estava prestes a acontecer. Você nunca pode fugir de si mesmo, Gabriel. A voz de Clara sussurrou, ecoando ao meu redor. A casa nunca quis me destruir. Ela queria que eu aceitasse a verdade. Não o acidente, nem a perda, mas o fato de que nunca conseguiria me libertar do peso que carregava. Porque eu era a casa. Cada parede, cada corredor, cada sussurro. Tudo era parte de mim. Com o último olhar para os retratos, fechei os olhos e aceitei. A casa não desmoronou novamente. Ela permaneceu ali, eterna, enquanto eu me tornava parte dela. Agora, conto minha história para quem ousa cruzar seu limiar, esperando que talvez, algum dia,
alguém consiga escapar do que eu não consegui. Desde que a morte de Ana se abateu sobre minha vida, algo em mim mudou. Não foi só o fato de ela não estar mais aqui. A ausência física era difícil, mas tolerável. O que realmente me consumia, o que verdadeiramente corroía minha alma, era o vazio que se instalou em cada momento. O que ela representava, o que a vida dela significava, agora parecia perdido. Eu ficava ali, perdido também, tentando entender o porquê da partida dela, e o porquê da morte, de uma maneira tão imutável. Meu trabalho, que antes era uma distração bem-vinda, tornou-se uma obsessão. Eu era um cientista, sempre a buscar respostas para as grandes questões da vida. E, quando o assunto era vida e morte, eu sabia que poderia fazer algo, pelo menos, uma tentativa. Sabia que, de alguma forma, a biologia humana ainda não nos entregava tudo o que tínhamos potencial para entender. Sempre havia algo mais. E se houvesse uma maneira de burlar o fim? Uma maneira de impedir o inevitável? Foi então que recebi uma carta. Era do meu tio-avô, alguém que eu nunca conhecera, mas de quem sempre ouvirá falar. Ele morrera há muito tempo, ou assim pensava. Porém, a carta estava datada de um mês atrás. O conteúdo dela me surpreendeu. Falava sobre a imortalidade, de como ele havia descoberto o segredo da vida eterna. Dizia que não era uma fantasia, que ele havia alcançado uma longevidade que ninguém poderia imaginar. O que mais me chamou a atenção, porém, foi o final. Ele me convidava a seguir seus passos, a descobrir o que ele descobrira, sem medo de buscar as respostas que a ciência ainda não havia dado. Eu devia saber que aquilo era uma farsa, mas a dor da perda de Ana e o vazio que me consumia fizeram com que acreditei naquilo com todo o meu ser. Se ele conseguiu, por que não eu? Pensei. Afinal, eu era um cientista. Eu sabia que a genética era a chave, e o que o tio-avô propunha parecia ser uma sequência científica, ainda que um pouco mística demais. O laboratório estava sempre em silêncio. Eu chegava antes de todos, saía depois de todos. A solidão era meu único consolo. E ali, entre frascos e microscópios, comecei a rever os velhos registros do meu tio-avô, seus experimentos com a manipulação genética. Ele havia falado de algo que parecia um veneno e ao mesmo tempo um elixir, algo que poderia, segundo ele, reverter o envelhecimento. No entanto, não estava claro o que havia dado errado. Tudo que ele descrevia me parecia enigmático, como se ele tivesse guardado um segredo de que, de algum modo, me aproximava a cada passo. A carta me trouxe uma sensação estranha, talvez um pouco de esperança, ou talvez um medo que eu estava começando a ignorar. O pior de tudo é que eu sabia que estava indo em direção ao abismo. Mas, o que mais me restava? Eu não podia aceitar que a morte fosse o fim de tudo. No fundo, uma pequena voz dentro de mim se perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas esse sussurro era abafado pela certeza crescente de que não havia outro caminho a seguir. Ana merecia mais do que ser esquecida. E se a ciência pudesse dar uma resposta para isso, eu era o único capaz de encontrá-la. Isso seria, sem dúvida, o maior feito da humanidade. Eu não poderia parar. A cada dia que passava, me tornava mais imerso naquelas páginas amareladas do diário de meu tio-avô. As anotações eram incrivelmente detalhadas, mas, ao mesmo tempo, fragmentadas. Ele descrevia o que parecia ser uma tentativa constante de controlar a morte, de amarrar o tempo de forma científica, mas com uma desesperança crescente. Mesmo assim, era como se ele tivesse tocado algo que ninguém mais havia sequer imaginado. Algo que agora se enraizava em minha mente, como uma ideia incômoda, mas irresistível. A busca de meu tio-avô pela imortalidade foi marcada por erros e falhas. Ele falava de um composto que misturava elementos químicos e biológicos de formas que, à primeira vista, pareciam impossíveis. Mas isso não me impediu de tentar. A ciência era minha vida, e se existia alguma verdade por trás das palavras do diário, eu a encontraria. Os dias se tornaram uma rotina insuportável. Ao invés de me afastar, como muitos pensariam, eu me aproximei ainda mais do mistério.
Comecei a seguir cada passo do que meu tio-avô fizera, recriando os experimentos com novas tecnologias e métodos que ele nem imaginava. Mas a cada tentativa, algo ficava errado. Eu sentia uma pressão crescente, uma sensação de que, não importa o quanto eu tentasse, o resultado final nunca seria o que eu esperava. No entanto, o que me empurrava adiante era o pensamento de que a morte de Ana poderia ter sido evitada, que eu poderia impedir outros de sofrer o mesmo destino. Foi nesse período, quando comecei a sentir os primeiros sinais de exaustão mental e física, que as visões começaram. A princípio, eram apenas flashes, algo periférico, como uma sombra em minha visão, que desaparecia assim que eu tentava focar. Mas depois, começaram a ser mais frequentes. Uma figura, nebulosa e distante, que se formava nas bordas da minha visão. Eu sabia o que isso significava, ou pelo menos o que a lógica científica me dizia: fadiga extrema, estresse, alucinações. Mas, no fundo, uma parte de mim acreditava que aquilo era algo mais, algo real. Eu comecei a perceber que o imortal, como o tio-avô se autodenominava, poderia não ser apenas uma criação da mente dele. Ele poderia estar presente. Às vezes, eu ouvia passos atrás de mim, ou sentia um frio repentino, como se alguém estivesse observando. Eu me dizia que tudo isso era fruto da minha obsessão, que eu estava apenas enlouquecendo, mas a sensação não me abandonava. Em uma madrugada especialmente silenciosa, após um experimento particularmente falho, fui até o arquivo de registros do laboratório. Lá, entre relatórios e anotações, encontrei algo que me fez congelar. Havia uma carta adicional, não escrita por meu tio-avô, mas por alguém chamado Elias. A carta estava endereçada a ele, mas falava diretamente a mim. Eu sabia, de algum modo, que esse Elias, embora sem rosto ou nome, era alguém que havia estado presente nos experimentos do meu tio-avô. A carta dizia: "Você está em perigo, Rafael. Não siga adiante. Você não sabe o que está invocando. O imortal não é o que você imagina." Eu sabia que deveria descartar isso como mais uma paranoia. Mas ao ler aquelas palavras, uma sensação de que estava sendo vigiado se intensificou. Eu não podia abandonar minha pesquisa, mas a cada passo que dava, eu me perguntava se o que estava procurando realmente valia o risco. Eu continuei. E com isso, as visões tornaram-se mais claras. A figura de sombras que antes era periférica agora tomava forma. Ele estava lá, sempre observando, esperando. A figura apareceu novamente naquela noite. Eu estava sozinho no laboratório, tentando analisar mais uma falha em meus experimentos, quando o ar ficou mais denso, quase opressor. O tempo parecia ter parado, e, por um momento, eu não sabia se estava acordado ou se já havia sucumbido à loucura. As luzes tremeluziam suavemente, e a figura de sombras, que agora tomava forma, estava diante de mim. Ela se aproximou sem emitir som algum. Suas linhas eram indefinidas, mas os olhos, aqueles olhos vazios e profundos, eram impossivelmente claros. Eu tentei afastar a visão, pensando que era mais uma alucinação, mas ele permaneceu ali, observando-me com uma calma assustadora. "Você finalmente me vê", ele disse, a voz fria, como se ecoasse no fundo de minha mente, em vez de ser emitida pela boca da figura. "Você se aproximou do que é proibido, do que ninguém deveria tocar." Eu tentei falar, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. O medo, que eu havia tentado ignorar por tanto tempo, agora se fazia presente. Não era apenas a presença dessa figura estranha que me aterrorizava, mas a verdade que ela parecia carregar consigo. "Eu sou o que você busca, Rafael", continuou ele, "mas não o que você imagina. Eu sou o que sobra quando o tempo é negado. Eu sou o resultado de um erro. O erro que você está prestes a cometer." Eu engoli em seco. A voz do imortal, eu sabia que era ele, não importava o que dissesse a minha mente racional, estava impregnada de um peso que fazia meu estômago revirar. Suas palavras não eram uma simples ameaça, eram um aviso. Mas eu não podia parar agora. O que ele dizia, por mais desconcertante que fosse, não mudaria meu objetivo.
A ciência nunca foi sobre medo, era sobre progresso. Era sobre resposta. Você não entende o que busca, Rafael, o imortal insistiu, dando um passo à frente. Ele parecia estar crescendo, ficando mais real, mais tangível. A sensação de desconforto só aumentava. Eu sou a evidência do que acontece quando alguém tenta fugir da morte. Você não será mais humano. Você não será mais nada. Você se tornará uma sombra, uma lembrança de si mesmo, vagando sem fim. Minha respiração estava pesada. A ciência me dizia que aquilo não era possível, que a alucinação que eu estava vivendo era fruto do estresse e do cansaço. Mas cada palavra daquela figura, cada expressão sombria, tornava-se mais real. Eu precisava saber. Precisava confirmar. E quem é você? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora meu corpo tremesse. O que você quer de mim? A figura sorriu, um sorriso vazio que não tocava seus olhos. Eu sou o que você chamaria de imortal. Mas o que você não sabe, Rafael, é que ser imortal não é um presente. Não é um objetivo a ser alcançado. É uma maldição. E você está prestes a aprender da maneira mais difícil. Ele levantou a mão, num movimento rápido, a realidade à nossa volta começou a distorcer. O laboratório, que antes era um local familiar e seguro, começou a parecer distante e sombrio, como se estivesse se desintegrando ao nosso redor. As paredes derretiam, os computadores se apagavam, e a escuridão parecia tomar conta de tudo. Em um piscar de olhos, estávamos em outro lugar, ou talvez apenas em outra parte da minha mente. Isso é o que eu sou agora, disse ele, sua voz ainda ecoando na minha mente. E o que você se tornará se continuar? Se você seguir em frente com sua pesquisa, perderá tudo, até mesmo a sua própria identidade. Eu queria gritar, queria correr, mas algo me impedia de mover um músculo. Não era mais o medo, mas uma espécie de paralisia emocional. Cada palavra que o imortal falava me corroía por dentro, me deixava sem ar, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. E então, como se tivesse ouvido meu pensamento, ele se aproximou mais e disse, com um tom quase triste, você está me vendo, Rafael. Mas um dia, não verá mais ninguém. Nem a si mesmo. As palavras me atingiram com um impacto profundo, mas, mesmo assim, algo em mim se recusava a acreditar. Ele era apenas uma projeção, uma ilusão. Eu precisava continuar. E, de alguma forma, eu sabia que isso ainda não tinha acabado. Nos dias seguintes àquela visão perturbadora, uma parte de mim queria desistir. O imortal havia sido claro. O que ele dizia parecia lógico, sensato, até mesmo convincente. Mas, por outro lado, ele era apenas uma sombra, uma manifestação de minha mente. Eu tinha ciência de que a imortalidade era um conceito que desafia a própria natureza do ser humano. Era algo que a ciência ainda não havia desvendado, e por isso mesmo, eu estava determinado a desafiá-la. Mas os efeitos da pesquisa começaram a me afetar de formas que eu não conseguia controlar. Comecei a sentir a pressão crescente de uma carga que eu mesmo impunha a mim. Não era só a mente que estava sendo afetada, mas meu corpo também. Eu já não conseguia dormir direito, o cansaço físico me dominava, e cada vez mais eu sentia como se estivesse perdendo o controle. Meus experimentos estavam falhando repetidamente, mas a verdade era que a frustração estava me cegando. A necessidade de provar o que o imortal disse ser uma maldição, agora, se tornava minha obsessão. Em uma noite particularmente difícil, eu olhei para o espelho e vi os sinais de desgaste. Minhas olheiras estavam mais profundas, meu rosto estava mais pálido e os fios de cabelo, que antes eram escuros e espessos, começavam a cair aos poucos. Eu me perguntei, seria isso o efeito do envelhecimento acelerado que meu tio-avô havia mencionado em suas anotações? Ou seria apenas mais uma consequência da pressão a que eu me submeterá? Foi nesse momento que Edgar, meu colega de trabalho no laboratório, apareceu. Ele vinha me alertando sobre os riscos da pesquisa há semanas, mas até então eu ignorara suas preocupações. O ceticismo dele me parecia antiquado, ultrapassado. Mas naquela noite, ao me ver em um estado tão deplorável,
Sua expressão foi de pura preocupação. Rafael, você precisa parar, ele disse, com a voz grave. Essa obsessão com a imortalidade está te destruindo. Eu estou vendo os efeitos em você. Você não está mais apenas estudando, você está se afundando. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas a raiva se acumulava dentro de mim. Ele não entendia. Nenhuma pessoa entenderia. Como poderia alguém que nunca perdeu alguém tão importante quanto Ana compreender? Ele falava em preocupação, mas eu estava além disso. Eu não tinha escolha. Eu não podia parar. Edgar, você não entende. Você não sabe o que é perder alguém para a morte. A imortalidade não é uma ilusão. Eu sei que há algo real nisso. Algo que a ciência ainda não desvendou. Eu vou encontrar a resposta, a qualquer custo. Edgar tentou me fazer ver a razão, mas suas palavras soavam como um eco distante, como algo que eu não conseguia mais ouvir. Eu estava perdido demais em minha própria obsessão para perceber que ele estava certo. E, naquele momento, me tornei consciente de uma verdade dolorosa. Estava começando a perder mais do que meu tempo e minha saúde. Eu estava perdendo a minha humanidade. No laboratório, continuei a desenvolver a fórmula que havia encontrado nos diários de meu tio-avô, mas dessa vez, algo parecia diferente. Em vez de um simples composto genético, comecei a criar uma combinação de substâncias químicas e terapias celulares que nunca havia experimentado antes. Eu sabia que estava ultrapassando limites perigosos, mas o pensamento de alcançar a imortalidade era como uma chama que não poderia ser apagada. As noites foram se tornando mais longas. Os efeitos das experiências estavam se tornando mais intensos. Eu comecei a perceber mudanças em meu corpo e na minha percepção. Os espelhos já não refletiam quem eu era, e minha mente começava a me enganar. Eu via as sombras à minha volta se distorcendo, criando formas que se assemelhavam a pessoas que eu conhecia. Às vezes, eu via Ana, com um sorriso triste, me observando do fundo do corredor, e então a imagem desaparecia. Outras vezes, era meu tio-avô, me encarando com os mesmos olhos vazios que o imortal me mostrará. A cada falha, a obsessão se intensificava. A cada erro, eu me afundava mais nesse caminho perigoso, cego ao que estava realmente à minha frente. Quando a dor e a confusão se tornaram insuportáveis, não sabia mais em quem ou em que acreditar. Tudo parecia estar se desintegrando ao meu redor, mas eu não podia parar. Eu não queria parar. A resposta que eu buscava estava ao meu alcance, e eu estava disposto a pagar qualquer preço por ela. A partir daquele momento, as linhas entre a realidade e as alucinações se tornaram borradas. Eu já não sabia o que era real e o que era fruto da minha mente sobrecarregada. O laboratório, que sempre foi meu refúgio, agora parecia um campo de batalha. As paredes, antes familiares, agora estavam impregnadas de uma sensação de desespero, como se estivessem prestes a desmoronar. Cada frasco, cada tubo de ensaio que eu tocava parecia mais pesado, como se o próprio peso da minha obsessão estivesse transbordando, tomando conta do ambiente ao meu redor. As visões de Ana se tornaram mais constantes. Em algum lugar dentro de mim, eu sabia que o que eu estava fazendo não traria a resposta que eu procurava. Eu estava buscando a ressurreição de algo que não deveria ser trazido de volta. Eu sabia disso. Sabia, mas não podia parar. O vazio da perda ainda me dominava, e a ilusão de que a imortalidade poderia preencher esse vazio me cegava. Uma noite, enquanto estava imerso em mais uma análise das fórmulas, a voz do imortal ecoou novamente em minha mente. Desta vez, mais forte, mais insidiosa. Você realmente acredita que pode controlar isso, Rafael? O que você busca é um veneno disfarçado de cura. Não há nada a ser feito. Eu fechei os olhos e respirei profundamente. As palavras dele me atormentavam, mas não podiam me parar. Eu estava mais perto do que nunca de encontrar a resposta. Ou, pelo menos, isso eu acreditava. Eu já não me importava com os avisos, com as consequências. Estava além disso. Foi quando a fórmula estava quase pronta, quando eu sentia que finalmente havia descoberto a chave, que percebi a verdadeira extensão do que estava fazendo. Um erro técnico pequeno,
algo que poderia ser corrigido rapidamente, se tornou uma tragédia. O composto químico, que eu acreditava ser a solução, não foi bem equilibrado, e a reação se tornou incontrolável. Um brilho ofuscante tomou conta do laboratório, e uma onda de calor percorreu o ar, fazendo tudo ao meu redor tremer. Em pânico, tentei controlar o processo, mas era tarde demais. O composto explodiu, e uma nuvem escura de fumaça se espalhou pelo ambiente. A dor que senti ao ser atingido pela onda de energia foi insuportável. Meu corpo se contorceu, e, por um momento, pensei que fosse o fim. Mas, à medida que a dor se dissipava, percebi algo estranho. Eu não estava mais sentindo o que costumava sentir. A dor se esvaiu, minha respiração se acalmou, e eu me levantei, como se nada tivesse acontecido. Foi então que eu me olhei no espelho. O reflexo me devolveu um homem diferente, mas não um homem rejuvenescido, como eu esperava. Não era mais o Rafael que eu conhecia, mas uma versão distorcida de mim. Meu rosto estava pálido, como uma máscara, e meus olhos, que antes eram de um marrom quente, agora pareciam sem vida, como se a luz tivesse sido drenada de dentro de mim. O que eu via não era a solução que eu procurara, era o preço da imortalidade. O imortal apareceu diante de mim, mais real do que nunca, como se tivesse saído das sombras. Ele não sorriu, mas seus olhos vazios refletiam um entendimento profundo daquilo que eu havia feito. Você buscou a vida eterna, mas agora você verá o que isso realmente significa, Rafael. Não há retorno. O que você se tornou é um reflexo do que não deveria ser. Você está morto, mas ainda não percebeu. Aquelas palavras cortaram fundo. Eu queria gritar, queria desesperadamente negar, mas sabia, no fundo, que ele estava certo. O que eu havia feito não era apenas um erro. Eu havia destruído o que restava de minha humanidade. Eu estava agora preso entre a vida e a morte, condenado a viver uma existência que eu nunca escolheria, uma existência sem fim. Eu queria voltar atrás, mas já era tarde. Não havia mais como corrigir o que eu havia feito. Eu era o imortal. Mas, ao contrário do que pensei, a imortalidade não trouxe paz. Ela trouxe solidão. E a solidão era o pior castigo de todos. Eu ainda me encontrava de pé diante do espelho, observando o reflexo distorcido que agora era minha única realidade. O imortal estava ali, à minha frente, como uma presença ameaçadora, mas algo havia mudado em mim. Eu não sentia mais medo. O que havia começado como uma busca desesperada por respostas, por cura, agora se transformava em uma prisão sem fim. Eu não sabia mais quem eu era ou o que tinha me tornado. O tempo, que antes eu queria controlar, agora era uma força invisível que me afastava de qualquer esperança. Você não entende o que fez, Rafael, disse o imortal, com a mesma voz fria e sem emoção. A imortalidade não é uma bênção. Ela é a negação da vida. Você está condenado a observar tudo o que ama desaparecer enquanto você permanece, sempre, igual. Eu queria gritar, queria me livrar daquilo, mas nada parecia funcionar. Eu estava preso em um corpo que não envelhecia, mas que também não vivia. Não havia mais excitação, não havia mais dor, apenas uma existência vazia, sem sentido. Cada dia era uma repetição do anterior, sem que nada de novo acontecesse. Eu já não sabia o que fazer, nem onde ir. Minha mente estava se afundando no vazio, e eu sentia que estava começando a perder o controle. O imortal se aproximou mais, quase como se fosse uma extensão de minha própria mente. Ele olhou para mim com seus olhos vazios, e, pela primeira vez, algo que eu não conseguia compreender brilhou neles. Era tristeza. Ele sabia o que eu estava sentindo, e talvez fosse isso que me desestabilizava ainda mais. A sua busca não foi errada, ele disse, a voz agora um pouco mais suave, como se estivesse tentando me consolar. Você queria mais, não queria. Você queria vencer a morte. Mas agora, você tem que entender o preço. O preço daquilo que você desejou. Eu não queria ouvir. Não queria mais saber o que ele tinha a dizer. Mas, no fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu havia sido ingênuo. Eu achava que podia brincar com as leis da natureza, que podia mudar o destino a meu favor. Mas agora, a verdade estava ali, diante de mim. A imortalidade era uma mentira, uma ilusão. O que eu havia alcançado não era um presente, mas uma condenação. Cada noite que passava,
minha sanidade se fragmentava mais. A escuridão que eu havia trazido para minha vida se espalhava, se infiltrava em cada pensamento, em cada momento. Eu não podia mais distinguir se o que estava vendo era real ou apenas mais uma alucinação. Eu começava a perceber que não havia escapatória. Não havia um antídoto para o que eu me tornará. Eu estava perdido, preso em uma existência sem fim, sem propósito. Eu voltei para o laboratório, como uma rotina automática. Mas cada frasco de vidro, cada fórmula química que eu tentava ajustar, parecia cada vez mais irrelevante. Não importava mais. Eu sabia que estava além de qualquer descoberta científica. Não havia mais nada que pudesse corrigir o que eu havia feito. Minha mente estava se despedaçando, e eu não conseguia mais encontrar a força para continuar. E então, em uma madrugada sombria, algo mudou. Eu ouvi uma voz, não do imortal, mas de outra pessoa, alguém que eu não reconhecia. Ela parecia distante, como um eco perdido no tempo, mas as palavras eram claras. Rafael, você não está sozinho. Olhei ao meu redor, confuso. Não havia ninguém ali. Apenas eu, o vazio e o reflexo de quem eu me tornará. Mas as palavras continuaram a ressoar na minha mente. E, pela primeira vez desde que comecei essa jornada, uma faísca de algo novo surgiu dentro de mim. Era a esperança. A esperança de que, talvez, ainda houvesse algo que eu pudesse fazer para me libertar. Mas seria possível? Ou era apenas mais uma ilusão que minha mente tentava criar para me salvar da realidade cruel em que eu me encontrava? As palavras que ouviram naquela madrugada me seguiram como uma sombra, e com elas, veio a certeza de que algo, ou alguém, ainda tinha uma resposta. Eu não sabia se estava completamente insano, mas a ideia de que não estava sozinho, de que havia algo ou alguém tentando me alcançar, me deu um ímpeto que eu não sentia há dias. A escuridão em minha alma parecia ter cedido um pouco, e eu, pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de curiosidade. A busca pela imortalidade, que me consumira com tanta obsessão, agora parecia algo distante, algo que eu já não desejava mais. O que eu buscava agora era outra coisa, um jeito de escapar da prisão em que me encontrava, uma forma de recuperar o que perdi, não a vida, mas a minha humanidade. Voltei ao laboratório com um propósito renovado. As telas do computador piscavam diante de mim, as anotações antigas de meu tio-avô se espalhavam sobre a mesa, e a fórmula que havia me levado à catástrofe ainda estava em meu campo de visão. Mas eu sabia que não poderia mais seguir o mesmo caminho. Não dessa vez. A ciência que eu tanto amava já não parecia capaz de fornecer uma resposta. Mas havia algo nas entrelinhas das descobertas de meu tio-avô, algo que ele não conseguiu entender, mas que eu agora intuía. Enquanto revia as anotações, algo estranho aconteceu. Uma página que antes parecia incompleta, com falhas na caligrafia, agora parecia brilhar. Eu toquei na página com a ponta dos dedos e, de repente, as palavras começaram a se reorganizar diante dos meus olhos, como se a própria página estivesse se transformando. As frases de meu tio-avô surgiram com clareza, uma mensagem que eu não havia visto antes. Existem portas além do tempo, Rafael. Portas que não podem ser abertas por um homem comum. A verdadeira imortalidade não é sobre viver para sempre, mas sobre transcender a morte. Mas para isso, é necessário pagar um preço. Um preço maior do que você pode imaginar. Essas palavras ecoaram em minha mente. Era o aviso final, e talvez o mais importante de todos. Meu tio-avô sabia. Ele sabia o que eu não sabia, e talvez o que eu não deveria saber. Mas agora, não havia mais volta. Eu tinha que continuar. A resposta estava diante de mim, e eu estava mais perto do que nunca. Foi então que a figura do imortal apareceu novamente, mas desta vez ele não estava apenas me observando. Ele estava diante de mim, mais real do que nunca, e sua expressão não era mais de indiferença. Ele parecia triste. Você está tentando escapar, Rafael. Mas sabe o que isso significa? Não há escapatória. Você não pode fugir de quem você se tornou. Eu o olhei, não com raiva, mas com uma aceitação que eu ainda não entendia. Ele estava certo. Eu não podia mais voltar. A única escolha que eu tinha agora era seguir em frente. Mas o que seria seguir em frente? O que significava transcender a morte? E a um custo tão grande. Você ainda tem uma chance, Rafael, disse o imortal, suas palavras impregnadas com um misto de advertência e compaixão. Mas será que você está disposto a pagar o preço? Será que você está disposto a perder tudo? Eu sabia o que ele queria dizer. A imortalidade não era sobre viver para sempre,
mas sobre sacrificar tudo o que me fazia humano. O preço, mais uma vez, era a perda. A perda do que eu mais amava, da minha própria identidade. Mas, naquele momento, tudo o que eu queria era a liberdade. A liberdade de ser quem eu era antes, sem essa obsessão, sem essa condenação. Com um suspiro pesado, eu me preparei para o que estava por vir. Não havia mais escolha. Eu tinha que atravessar essa porta, qualquer que fosse o seu custo. Eu estava pronto para enfrentar o que quer que fosse. O imortal, com seus olhos vazios e sua presença constante, permanecia à minha frente, mas eu não podia mais me importar com suas palavras. Eu havia chegado tão longe, perdido tanto, que não havia mais nada a perder. O último vestígio de esperança que eu tinha estava naquilo que meu tio-avô deixará para trás, naquilo que ele não conseguiu completar, mas que agora parecia ser a minha única chance. Eu me aproximei da fórmula que havia começado a criar, mas desta vez sem a obsessão de controlar a morte, mas sim com a ideia de transcender a dor, de me libertar da prisão que meu próprio ego havia construído. Eu não sabia o que aconteceria. Não sabia se aquilo funcionaria. Mas tinha que tentar. Eu não sabia se ainda era capaz de sentir medo ou esperança, mas não tinha escolha. Eu havia caminhado muito longe nesse caminho e não podia mais voltar. O imortal, que antes parecia me observar com desdém, agora me olhava de maneira diferente. Não mais como observador, mas como o guia de minha própria mente. Seus olhos, que antes estavam vazios e sem expressão, agora pareciam refletir uma tristeza profunda, como se ele soubesse que o que eu estava prestes a fazer era o fim. Não o fim da vida, mas o fim de tudo que eu conhecia. Rafael, ele disse, sua voz cheia de resignação, você busca a liberdade, mas tudo que encontra é a solidão. Não importa o que você escolha fazer agora, a verdadeira imortalidade não é para os humanos. Você nunca será como eu. Eu não o ouvi. Eu já não me importava. As palavras dele eram apenas o eco de um futuro que não se aplicava mais a mim. Eu estava além disso. Eu criei a última fórmula, e enquanto ela se misturava, senti uma sensação estranha percorrendo meu corpo, como se algo estivesse sendo desfeito, como se o próprio tecido do tempo estivesse se desfazendo. E então, eu senti uma pressão nos meus ossos, um estalo no meu peito, como se a vida estivesse retornando, mas não como antes. A fórmula estava agindo. Ela estava tirando o que eu ainda carregava comigo. Meu desejo de imortalidade, minha obsessão pela morte, tudo estava se desintegrando. De repente, a dor foi insuportável. Não era mais física, mas emocional. Eu sentia o peso das escolhas que fizera, o peso do que havia sacrificado para chegar ali. Eu estava me tornando alguém novo, mas ao custo de perder o que mais amava, minha humanidade. Eu vi flashes de minha vida, de Ana, de momentos que eu nunca teria de volta. Mas já não importava. Eu não queria mais o fardo da imortalidade. Quando a dor cessou, eu olhei ao redor e vi que o laboratório, a sala escura onde eu passara noites intermináveis, agora estava vazio. O imortal havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Eu estava sozinho. Finalmente. E foi nesse momento que entendi o que meu tio-avô tentará me alertar. A imortalidade não era um presente. Ela não era uma vitória sobre a morte, mas uma eterna condenação. Era um preço que ninguém deveria pagar. Eu não sabia o que seria de mim agora. Talvez eu tivesse transcendido a morte. Talvez fosse apenas o fim de uma jornada desesperada. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que a liberdade não estava em ser imortal. Estava em viver, e finalmente entender que a morte era apenas uma parte do processo. Eu não precisava mais lutar contra ela. Eu precisava, enfim, deixar ir. Enquanto olhava pela última vez para o laboratório, um último suspiro escapou de meus lábios. Eu não sabia se aquilo significava o fim ou um novo começo. Mas, agora, isso não importava. Eu estava livre. Livre da obsessão. Livre da dor. Livre, finalmente, para ser quem eu realmente era.